Magnificat anima mea Dominum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, te agradeço imensamente por você fazer parte dessa missão, desse compromisso de evangelizar. Compartilhe essa mensagem, dá um joinha, acione o sininho, dá esse joinha, esse like, para que esse canal possa aumentar e outras pessoas poderem saborearem a doce palavra de Deus. No dia em que celebramos Santa Dulce dos Pobres, o anjo da Bahia, na 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, um evangelho bem curtinho, apenas 3 versículos, que hoje nós estamos saboreando, mas de uma grande importância. Nós queremos perguntar quando os discípulos, ou algum discípulo, não sei, ele não relata aqui, Mateus não relata quem foi o discípulo que tentou fazer com que as crianças não chegassem até Jesus. Bom, não relata, mas muitas vezes nós estamos como esse discípulo aqui, não importa o nome dele, mas parece que nós não entendemos a pedagogia de Jesus. Veja bem, era um Jesus e é um Jesus que dá preferência aos pobres, às mulheres, o coxo, né? Ou seja, ele vai de encontro, ele dá tempo, ele dá atenção, talvez a palavra mais correta aqui é atenção a quem a sociedade não dá valor nenhum, muito menos atenção. Mulheres, coxos, prostitutas, bom, enfim. E agora chegou a vez das crianças. E aí Jesus parte de uma particularidade dele de parar para dar atenção às crianças. Ele zanga, por assim dizer, com o discípulo quando tenta proibir as crianças de aproximarem-se dele. Olha, ele diz: olha, não a proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Dela é os reinos dos céus. As prostitutas vos precederão no reino dos céus. Então veja bem como Jesus ele dá uma atenção, ou seja, ele valoriza aquilo que a sociedade não valoriza. Por exemplo, uma criança especial, né? Um autista, né? um síndrome de Down, ou tantas outras coisas. Parece que não damos importância. Parece que, não sei, a impressão que tenho que nós evitamos tais crianças. E as crianças, no geral, né, nós não damos um valor que deve ter. Por exemplo, eu digo sempre para as mães das crianças, quando eu vou realizar o batismo, eu combino com as pessoas o seguinte: olha,
Criança pode chorar, pode gritar, pode andar na igreja, pode estar com fome, dar de mamar. Criança pode. Então, adulto pode o quê? Prestar atenção. Criança é criança, né? Criança é criança. Então ela vai ser criança em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é criança. Não adianta querermos que a criança entenda o que os adultos que deveriam entender não entendem. Bom, o que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que nós precisamos nos aproximar da simplicidade dessas crianças e ajudá-las, né, a começar a mergulhar na fé a partir da nossa simplicidade, porque nós imitamos a elas. Na verdade, quem é simples é elas. Ou melhor, desculpa, são elas. A simplicidade vem delas e nós a acompanhamos. Então, nós ensinamos a partir do que elas têm para nos ensinar, que é a simplicidade. Então, Jesus diz: não há impeçais de vir a mim, porque é delas o reino dos céus, porque elas cumprem todo com o papel direitinho de gente, de ser humano que ama, ser humano que partilha, ser humano que perdoa, ou seja, elementos necessários para que nós adultos possamos ter o reino dos céus, está na criança. Então, que hoje nós possamos entender que Jesus, quando pedia para deixar as crianças e pedindo aos discípulos para não impedir que elas venham, aí ele para dar atenção às crianças. Talvez os discípulos podem dizer, mas não perca tempo com essa ou com aquela criança ou com as crianças. Não perca tempo, Jesus não pode perder tempo, pode. E quando ele encontra a criança, ele não perde tempo, ele ganha. Porque quando nós valorizamos as nossas crianças, na sabedoria delas, na simplicidade delas, nas gracinhas que elas nos fazem, nós nos tornamos aptos para o reino dos céus. Então, que a palavra de Deus hoje possa nos ajudar a olhar para as crianças e privilegiá-las com a nossa presença, amando-as, ensinando-as a serem simples, porque elas também, pelo jeito, pelo gesto delas, ela nos leva à simplicidade. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que a Santa Dulce dos Pobres interceda por nós, para que nós possamos ter a humildade que Dulce dos Pobres teve e tem a nos ensinar, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.